Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Laender e hoje eu vim aqui para responder a dúvida de um inscrito do canal, o Miller. Há alguns vídeos atrás eu ensinei uma técnica sobre como transformar uma coluna com várias tabelas, promovendo o cabeçalho de todas as tabelas de uma única vez em uma única etapa no Power Query. Porém, o Miller ele teve uma dificuldade ao aplicar esta mesma técnica utilizando outra função. Será que você consegue imaginar qual foi a dúvida do Miller? E será que a gente consegue ajudá-lo? Então, já deixa o seu like aqui no vídeo e se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma videoaula por aqui. A gente publica vídeos toda segunda e quinta-feira. Vamos descobrir qual é a dúvida, qual a dificuldade do Miller e como nós podemos ajudá-lo? Vem comigo logo depois da vinheta. Então vamos lá, eu já estou aqui com alguns dados que eu importei para o Power Query e aqui eu tenho uma coluna chamada Data que tem 3 tabelas, onde vocês podem ver que o cabeçalho está na primeira linha. No vídeo que o Miller assistiu, eu mostro como promover estes cabeçalhos utilizando duas funções, as funções table.transformColumns e a função table.promoteHeaders para promover o cabeçalho. Vamos ver como foi a técnica e depois qual a dificuldade que ele teve. Eu vou então adicionar uma nova etapa aqui nesse nosso projeto do Power Query. Eu vou clicar aqui em adicionar etapa e aqui você pode ver que o Power Query já me falou o nome da minha última etapa, que era a etapa colunas renomeadas, que refere-se à tabela que nós temos no momento. Eu utilizei então a função table.transformColumns e abri parênteses. O primeiro argumento desta função é uma tabela, que é o nome da etapa anterior. Aí nós vamos colocar uma vírgula e agora nós temos que colocar as transformações, as operações de transformação. Aqui nós vamos utilizar uma lista que é informada por chaves. Dentro dessa lista, nós temos que colocar o nome da coluna que nós queremos transformar e o nome da função que nós vamos utilizar para transformar esta coluna. Então eu vou colocar entre aspas aqui o nome da coluna data, que você pode ver aqui, e aí eu utilizei a função table.promoteHeaders para promover o cabeçalho destas tabelas que está dentro da coluna data. Então vamos digitar aqui table.promoteHeaders. Aí eu fechei parênteses e pressionei Enter. E aí, com a nossa etapa criada, personalizar 1, que você pode ver aqui, as nossas tabelas tiveram os cabeçalhos promovidos. Porém, o Miller teve a seguinte ideia. Bem, se eu posso promover os cabeçalhos, eu também posso excluir a primeira linha. Qual função que nós utilizamos para fazer isso? A função table.skip. Mas aí veio a dificuldade em que ele esbarrou. A diferença é que na função table.promoteHeaders nós temos um único argumento obrigatório, que é a tabela. Já na nossa função table.skip nós temos dois argumentos obrigatórios, a tabela e o número de linhas que eu quero pular ou excluir no cabeçalho, ali no início da tabela. Neste caso, ele quer excluir a primeira linha, então eu tenho que informar que eu quero excluir uma linha. Como que nós vamos então colocar aqui dentro da nossa fórmula os dois argumentos obrigatórios, a tabela e o número de linhas que eu quero excluir? Para isso nós vamos ter que utilizar uma técnica um pouquinho diferente e é isso que eu vou ensinar para vocês nesse vídeo. Então eu vou adicionar uma nova etapa aqui para nós excluirmos aqui a primeira linha de cada tabela. Eu tenho aqui, perceba que todas as tabelas começam com o número do pedido 1 e nós vamos excluir este pedido aqui. Eu vou clicar aqui novamente em adicionar etapa, ele já vai trazer novamente o nome da etapa anterior, que é personalizar 1, e nós vamos aqui utilizar a função table.transformColumns, como nós fizemos no exemplo anterior. Aí nós vamos abrir parênteses e a tabela que nós vamos transformar é o personalizar 1, que é a etapa anterior. Agora nós vamos também colocar a vírgula e abrir as chaves para fazer as nossas operações de transformação. Aqui nós vamos informar novamente que nós queremos transformar a coluna data. Porém, nós vamos colocar aqui a nossa função table.skip. Quando a função que nós vamos colocar aqui tem mais de um argumento, nós precisamos informar aqui a seguinte sintaxe. Vamos colocar um it e aí sim nós estamos aptos a colocar o nome da função com os seus argumentos. O nome da função que nós vamos utilizar é a table.skip. Esta função possui dois argumentos, a tabela e o número de linhas que eu quero pular. Como que nós vamos colocar o nome da tabela se agora nós estamos fazendo referência à tabela que está dentro da coluna data? O grande segredo aqui é utilizar o operador underline.
Quando você faz isso, você está referindo a conteúdo da coluna que você está transformando. Eu estou transformando a coluna data, então ele vai pegar o conteúdo dessa coluna, que é exatamente a tabela que eu quero transformar. Eu posso colocar uma vírgula agora e informar o segundo argumento, que é o número de linhas que eu quero pular. Uma linha. Feito isso, nós podemos colocar quantos argumentos nós queremos. Porém, sempre que você estiver se referindo ao conteúdo da coluna que você está transformando, você vai colocar o underline. Para isso funcionar, é muito importante você utilizar a expressão it antes do nome da função. Agora é só a gente fechar o parêntese aqui da nossa função table.transformInColumns, vamos dar Enter, e aí perceba que na nossa função aqui, se você clicar aqui nesta célula, você vai ver que nós não temos mais a linha 1 em nenhuma das tabelas. Nós removemos todas as primeiras linhas de cada tabela. E isso vale para qualquer outra função que tenha mais de um argumento obrigatório. Se essa função só tem um único argumento obrigatório, você não precisa colocar o it e você não precisa informar o conteúdo, que é o underline lá, já que ele vai entender que você está transformando aquela coluna. Interessante essa técnica, não é mesmo? Então, se você gostou, deixe um comentário aí e o seu like nesse vídeo para que esse vídeo consiga chegar a mais pessoas e outras pessoas possam então conhecer essa técnica do Power Query. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!